E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje, um dia bem mais calmo, né? Eu não ia nem gravar, mas o Eduardo Cudê voltou. Ele voltou para dar mais uma coletiva, já que é uma coletiva virtual, né? Os repórteres, os jornalistas fizeram as perguntas online e ele falou da situação, né? Após o jogo da Libertadores, a derrota contra o Libertar, né? Pelo que a gente tem de notícias, após aquele episódio onde o Cudê soltou os cachorros, houve uma reunião do treinador com a gestão, com a diretoria do Galo, ele permanece no elenco. Em relação à questão da rescisão de contrato, a gente não sabe muita coisa. Eu ouvi que essa cláusula foi adicionada, o Kudê fala que ele fugiu do assunto, né? Não dá para saber se teve ou não teve de fato. Então vamos ouvir um pouquinho do Eduardo Cudê. Ele é bem evasivo em relação às polêmicas, né? Polêmicas que ele mesmo criou, mas para não aumentar, ele sabe que está às vésperas de uma final, ele não vai, obviamente, né, aumentar a fumaça. Então ouvi um trechinho, né? Apenas algumas palavras hoje do técnico Eduardo Cudê, técnico do Galo, fica no Galo, tá? Fica no Galo. Essa é uma coletiva, eu acho que mais pacificadora, né? Dele com o torcedor, com a diretoria, dele com os jogadores, nunca houve nada, nenhum ruído em relação a, a ambiente, inclusive o próprio Cudê ressalta do bom ambiente que tem com os jogadores, mas já deixo avisado de antemão, né? O Cudê ele parou de se esforçar de tentar falar o portunhol, ele tá só no espanhol mesmo, então vai ficar um pouquinho difícil de a gente entender. Eu costumo acelerar o vídeo, eu vou acelerar também para tentar agilizar ao máximo, né? Tem 40, mais de 40 minutos não, porque no começo tem um início, né? Com a chamada, a coletiva já vai começar. Tem cerca de 30 e poucos minutos de coletiva, então a gente vai ouvir apenas um trecho, a gente não vai ouvir muito. Queria ouvir com vocês aqui, deixando os créditos, obviamente, como sempre fazemos. Galo TV, entra lá, se inscreve no canal, é sempre o convite que eu faço, né? Entra, se inscreve se você é Eu acho que aumentou a quantidade de inscritos, hein? Eu acho que aumentou a quantidade de inscritos de ontem para hoje, se eu não estou enganado, esses números. Eu posso até conferir o vídeo, eu posso até conferir o vídeo, o nosso último podcast, hein? Me parece que os números aumentaram, então, torcida deixando a sua inscrição, e não só torcedores, mas simpatizantes do Galo, né? Simpatizantes do futebol, é isso que eu falo, cara. Deixa uma moral, né? Se você é apenas um simpatizante, torço para outra equipe de outro estado, então vai lá e curte, né? Porque aí é bom, você não precisa curtir o do seu rival, mas você pode dar uma moral, né? Para outra equipe de outro estado, então se inscreve no canal, deixa o like no vídeo se você gostar da coletiva do Cudê. E vamos embora. Vamos de Eduardo Cudê hoje, um pouco mais calmo, né? Deu tempo de esfriar a cabeça, teve reunião com a diretoria. Vamos ver o que tem para falar o técnico do Galo. De abril, vamos dar início à entrevista coletiva virtual com o técnico Eduardo Cudê. A primeira pergunta será de Fred Ribeiro, do portal Globoesporte.com. Boa noite, Tchatcho. Tudo bem? Eu queria começar te perguntando como é que foi essa reunião com o Atlético, mas principalmente se aquela cláusula de saída que você propôs há 15 dias foi aceita. Como é que está a sua relação contratual com o Galo, por favor? Bueno, la verdad, sí, tuve una reunión, tanto con el presidente, con la presencia de Ricardo Guimaraes, en representación de los inversores. Sí, que charlamos, que, hablando con ellos, reconocí que seguramente no era el momento ni el lugar para el reclamo y para hablar algunas cosas que seguramente tendríamos que haberlo hecho de manera interna. También el tema de cómo fue todo, fue el final del partido, el haber perdido el partido y bueno, y el episodio que hablé sobre el final de haber recibido alguna agresión puntual de un torcedor, pero bueno, la intención mía no era generar ningún mal clima. Lo más importante acá es que el domingo se juega una final o el segundo tiempo de una final donde podemos obtener un título.
seguramente el presidente y los inversores, seguramente no, se sentían mal, tocados, pedí disculpas, vuelvo a pedir disculpas, y me parece que lo más importante es enfocarnos en el domingo todos juntos, nosotros como comisión, los jugadores con el grupo, la directiva, los inversores y por sobre todas las cosas los torcedores, a los cuales agradecí ayer y vuelvo a agradecer por el apoyo y bueno, nunca falté el respeto más allá del reclamo parcial de algunos torcedores por el juego. Sí, tengo que ser sincero, no fui muy educado con el torcedor que me tiró la cerveza, ¿no? pero bueno, me parece una reação natural e lógica. Ele foi perguntado inicialmente sobre a questão contratual, né? É o que eu falei, ele é bem evasivo, ele não quer entrar muito em polêmica, falou ali que conversou, de fato teve uma reunião com a diretoria, né? E os caras estavam meio mal, ele pediu desculpas ao torcedor também, né? Mesmo que jogou a cerveja nele, né? É o que eu entendi agora no final. Então, um discurso mais pacificador. Ele sabe que, obviamente, que há frustração após a derrota para o Libertad, jogando em Minas Gerais, o torcedor cobrando geral, né? Pagando geral, vaiando. Eu acho que ele ficou mais invocado, mais puto, né? Eu peço perdão pela palavra de baixo calão, mas ele ficou mais puto em virtude de ter tomado um banho de cerveja do que qualquer outra coisa, que é com a vaia e tudo mais. A vaia, ele sabe que faz parte, é natural, mas o fato dele ter recebido aquele belo presente, né? Ainda mais cerveja em estádio, a gente sabe que é muito caro. Tomou um banho, né? Um banho enfim, de um torcedor. Depois ele até fala de um torcedor, alguns torcedores, né? Ele tenta se restringir. Então ele, como eu disse, é mais um discurso pacificador, porque depois da derrota existe aquele estresse natural, né? Daquela pressão natural pós-jogo, mas ele entende que tem um segundo jogo de final, né? Tem um segundo jogo da final do Campeonato Mineiro. Então, você sair de um jogo de Libertadores e criar um climão, né? Uma crise, sendo que ainda tem um jogo de final para jogar, quem agradece é o América, né? Quem agradece é o Coelho, que venceu 4-0. Né? Quem agradece é o América, não é E o Galo perdeu, então assim, são contrastes, né? O Atlético vence o primeiro jogo da final, ali o jogo apertado, né? Faz um gol ali meio que, né? Maroto, se é que a gente pode dizer assim, com todo respeito. E aí na Libertadores, na competição internacional, óbvio que os adversários são totalmente distintos, é óbvio. As competições são totalmente distintas também. A gente está falando aqui de uma Libertadores e de uma Copa Sul-Americana, né? Não tem como equiparar, mas pelo momento, pelo estado de espírito de momento, o fato é que um goleou e o outro perdeu em casa, né? E fica poxa, criamos um clima desnecessário, um climão às vésperas de um jogo decisivo, não é hora, né? Não é hora. Então, um discurso bem pacificador aí para tentar acalmar os ânimos, recuperar a confiança, né? Obviamente que vai pressionado. Essa coletiva aqui é meramente para mostrar que ele e a diretoria estão, não diria juntos, mas estão caminhando juntos, né? E minimizar também um pouco de ruído antes às vésperas de uma final, mas a gente sabe que a pressão obviamente aumenta agora, né? A pressão obviamente aumenta em virtude do resultado da Libertadores, em virtude do que ele se aborreceu com alguns torcedores, né? Então, o torcedor, ele perdoa, mas ele só perdoa de verdade com vitórias, né? Com resultados. Enfim, vamos para mais uma pergunta aqui. Desculpa, Thiago, mas deixa eu insistir. Você acordou uma cláusula de saída? Como é que está essa situação, por favor? No es un tema que hemos hablado. Yo no, lo que quiero resaltar que no es mi intención salir, ¿entiendes? No, estoy aquí por elección. Sí creo que hablé algunas cosas, no,
cosas ciertas en cuanto a intentar mostrar algunas limitaciones que tiene el grupo y que hace un gran esfuerzo. Estos jugadores hacen un gran esfuerzo y intentamos y somos competitivos todos los juegos, con la participación de todos. Y bueno, nada, tenemos que seguir trabajando de esta manera. Así que no te vuelvo a decir, elegí este club. Es difícil hablar de uno, o no me gusta hablar de mi propia persona, pero tenía mucha propuesta realmente y mucha también de Brasil, ciertamente. Y yo elegí venir a Atlético. Entonces, estoy feliz de estar acá. Pasaron algunas dificultades, vuelvo a decir, seguramente ayer no era ni el momento ni el lugar para hablarlo, pero bueno, a veces me pasa esto, a veces me salta un poco el CD y bueno, y digo lo que siento en el momento, pero me parece que es un buen momento para iniciar un mensaje de estar juntos y de pensar en el partido del domingo. Seguro que lo que se reclama es lo mismo que buscamos nosotros, intentamos conseguir que el equipo juegue mejor. Soy el primero que en el partido de ayer, cuando finalizó, dije que no jugamos bien. Sobre todo lo volví a ver, sobre todo tuvimos 15 minutos iniciales muy malos, donde sufrimos 3, 4 contragolpes. A partir de ahí emparejamos y si ves el partido nuevamente, creo que ni siquiera hemos merecido perder. Pero sí que tuvimos 15 minutos muy, muy malos de inicio y que este equipo puede jugar mejor y es lo que intentamos conseguir. Seguramente vamos a conseguir y seguramente el mayor reclamo que puede haber, porque en cuanto a los resultados, más allá de la derrota de ayer, me parece que el equipo lo viene haciendo bien, ¿no es cierto? Veníamos de 3 triunfos consecutivos y el último de ellos siendo a primer final que tuvimos, ¿no? Así que nada, prepararnos para la segunda final de la mejor manera y tratar de regalarle un triunfo, un nuevo título al torcedor y por sobre todas las cosas tratar de poder darle el fútbol que quieren ver. Aqui ele foi perguntado de novo sobre a questão da cláusula contratual. Ele falou, cara, não é hora de falar isso, né? Não é o momento de falar isso. Ele falou até sobre o desabafo, né, que ele fez após o jogo da Libertadores. Não era hora e nem local para falar sobre isso. Concordo com ele, óbvio que ele deixou de desabafo, porque eu falei, talvez ele ficou muito mais pé da vida pelo fato de ter sido acertado pelo torcedor do que qualquer outra coisa, do que pelas perguntas, em relação às perguntas, ele sempre se mostra um cara muito tranquilo, muito calmo, né, com os jornalistas, né, diferente do Mano Menezes, que saiu disparando, parecia uma criança de 10 anos, né? Enfim, a gente falou sobre isso num podcast. O Kudê sempre se mostra um cara muito tranquilo, muito solícito com a imprensa, e os caras seguem martelando nessa questão do futebol do Galo, e ele muito tranquilo em relação a... Muito tranquilo não, mas pelo menos ele não é mal educado, né? Enfim, não vou entrar nessa discussão novamente, mas ele reforça o fato de um jogo agora importante, fala que o time jogou mal. Eu acho que é mais importante você reconhecer que o seu time não jogou bola do que você reconhecer as suas decisões erradas, do que você jogar pela arbitragem, do que você... se prender a números, a recortes, e se eu falo isso não é com tom de direto, eu cito o próprio técnico Abel Ferreira, que ao longo do Campeonato Paulista foi questionado em relação aos problemas do Palmeiras, e ele preferiu se prender a números, a recordes. Na última coletiva, pelo menos em relação ao Água Santa, ele parabenizou o Água Santa, mas no último jogo da Libertadores, último jogo não, né? O primeiro jogo da Libertadores, mas o último jogo do Palmeiras, ele preferiu jogar para arbitragem, né? Teve todos os problemas da arbitragem, sim, o lance do Mike, ele se machucou, o juiz nem deu cartão, não deu nada. Eu concordo, assim, que você pode questionar a arbitragem, tudo bem, mas o Palmeiras não perdeu por conta da arbitragem, esse é o ponto. Então você tem que reconhecer que, cara, o time não jogou bem, de fato. Parabenizou também o time do Bolívar, mas ele jogou muito mais na conta da arbitragem. O Palmeiras não jogou bem, isso é fato. Né? E ele dessa vez não reconheceu, né? E ele não vem reconhecendo. Contra o Água Santa ele reconheceu, mas normalmente ele não faz. E o Kudê tá repetidamente, não jogamos bem, fomos mal. Eu acho que é mais importante você reconhecer que não tá bem, porque você trabalha para arrumar.
Não há demérito nisso. Meu trabalho é de longo prazo, no caso do Abel, meu trabalho é de longuíssimo prazo. A gente está fechado, a gente se conhece muito bem, a gente não está bem. É normal, não digo que é normal, mas ele pode falar, cara, normal. A gente perdeu jogadores importantes, a gente está tentando usar as peças que a gente tem, normal, né? Não tem como ficar justificando aqui trabalhar, né? Trabalhar, vamos seguir trabalhando, e é isso, né? É mais ou menos isso que prega o, o, o Eduardo Cudê agora, né? Eu acho que também, repito, como eu falei antes, é mais num tom de pacificação, né? De tentar minimizar um pouco o ruído que foi gerado, né? Porque tem um jogo de final e ele cita isso novamente, então que relação ao contrato, não sei, a gente não sabe, né? Porque ficou naquela, né? Ele citou aquilo, e aí muita gente falou, ele quer sair. Ele quer sair, tá muito claro que ele quer sair, ele tá desconfortável com a postura da gestão do Galo, que ao invés de trazer reforços, está se desfazendo de alguns jogadores que nem o Cudê queria, né? Então, claramente, ele quer sair. A gente ouviu muito isso ontem na imprensa esportiva e eu concordei. Então, acho que ele vem mais nesse sentido, cara, vou ficar. Eu vim pelo desafio, ele cita aqui, tinha outras propostas. Ele falou, não gosto muito de falar de mim, mas tinha outras propostas, inclusive do Brasil, mas eu quis vir para cá. E é o que eu falei ontem. Ele foi pro Galo, não foi só porque é o projeto, é o torcedor, ele foi para ganhar uma bela bufunfa. Ninguém é inocente, né? E aí o que eu falei, e aí talvez tenha faltado a malícia dele de treinador de olhar que é um clube que tem uma dívida de mais de 1,3 bilhão, né? Por aí. O que ele acha que vai acontecer? Um time que precisa ajustar suas contas. Não dá para trazer mais reforços de peso. E vai ter que vender jogador para tentar equalizar, né? E aí faltou o trabalho dele, né? Que ele faz o desabafo, ok, normal. Ah, me prometeram, ok, normal. Mas uma coisa é prometer, outra coisa é falar, cara, é um clube que tem 1,3 bilhão de dívida, né? Será que vai acontecer? É 1 bilhão. É 1 bilhão. Não é 1 milhão, é 1 bilhão, né? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, né? Enfim, vamos para mais uma pergunta aqui. Boa noite, Henrique André da Rádio Tatiaia. A gente não consegue ignorar, né, que foram falas muito fortes suas ontem, você admite que se exaltou, mas eu quero saber em relação à convivência, né, com jogadores. Você é um líder de grupo e acabou expondo várias coisas ontem durante a coletiva. A sua convivência daqui para frente com os jogadores e também com a diretoria e a própria torcida. O que você espera em relação a isso? Porque falou muita coisa ontem ao microfone. Sí, falé lo que pensaba en cuanto a la torcida, te vuelvo a decir, jamás fui irrespetuoso y siempre agradecí el apoyo. No, no fui irrespetuoso ni siquiera a las cobranzas, sí a una persona en particular que me arrojó un vaso de cerveza. Seguramente vos hubiese reaccionado de la misma manera, ¿no es cierto? En cuanto a mi relación con los jugadores, es espectacular. Si todos los jugadores que están acá es porque yo falé para que estuvieran acá. Entonces, no entiendo en cuanto a los jugadores. Y en cuanto al límite, yo falé también de un límite que era no a la agresión física, ¿no es cierto? Eso es casi irracional. No se puede aprobar una cosa de esa naturaleza. En cuanto a las presiones, a tener que ganar, a tener que jugar bien, siempre digo, sé en el lugar que estoy, sé en el club que estoy, y los clubes grandes son así. Só para falar dessa parte final, de fato, né? Tipo, cara, sempre a cobrança para jogar bem, para ganhar, todos os clubes grandes são assim. É exatamente assim. Eu falei isso ontem. A pressão sempre vai existir. O torcedor, ele é maluco, ele é apaixonado, ele é um aficionado por resultados, e alguns vão mais além. Por exemplo, o caso do Flamengo, que eu não acho que é de todo mal, né? Não acho que é de todo mal. O Jorge Jesus deixou um legado de que você tem que jogar bonito, você tem que ser ofensivo, você tem que pressionar o adversário, tem que fazer o gol, tem que buscar o segundo, o terceiro. Eu não acho isso de todo mal. Às vezes prejudica, porque o treinador não vai fazer isso, ele não vai consolidar esse tipo de jogo da noite pro dia. E aí acaba ficando pressionado. Por exemplo, o Rogério Ceni caiu no São Paulo por causa disso. O Dorival caiu recentemente por causa disso. Por quê? Tá ganhando, mas não tá jogando futebol bonito, né? Tem o seu lado bom, porque essa cobrança por um futebol melhor, eu acho que ela é justa pelos jogadores e pelas contratações que vão feito, mas ela custa caro, porque você não consegue ter um planejamento de longo prazo, né? O time oscila, né? Time grande é assim, né? Essa é a vida de time grande. E ele assumiu o desafio, nisso tem muito o que falar, né? Ele sabe, treinador do Racing na Argentina,
Ele, de fato, ele apareceu para o mercado brasileiro, se é que a gente pode sim, pelo trabalho que ele fez no Racing, né? Boa noite, Cudê, que é o Marcos Botelho da Rádio Transamérica. E ontem você chegou a citar também essa mudança de rota, do planejamento, daquilo que foi acertado com você no começo e o que está acontecendo hoje. Nessa reunião hoje, com o Rodrigo Caetano, o Sérgio Coelho e o Ricardo Guimarães, foi acertado alguma diretriz do projeto daqui para frente? Oh, falei que bueno, te voy a volver a decir que reconozco que quizás no era el momento indicado. Pedí disculpas al presidente, a los inversores y nada, dije que estaba en la mano de ellos cualquier decisión. Y bueno, a preparar el partido, cuando finalizamos, a preparar el partido del domingo. Sí, es una realidad que no estamos de la misma manera de cuando proyectamos el primer día. Pero bueno, pasaron cosas. Ellos me explicaban, hubo dificultades. Y bueno, nada, mi idea es acompañar, sobre todo con el trabajo y tratar de hacer lo mejor posible junto con los jugadores, que hoy hablamos bastante con los jugadores. Estamos todos convencidos, estamos en la misma línea. Y bueno, seguramente vamos a seguir trabajando para tratar de ganar más juegos, porque hemos ganado bastante, que lo dije ayer también. Y hoy mejorar en la parte futbolística y tratar de llevar el fútbol que quiere ver la gente al campo. Somos los primeros que decimos que todavía no hemos jugado todo lo que yo creo que podemos jugar y la idea, llevar a cabo la idea de la manera que la tenemos que llevar. Pero los resultados nos venían acompañando y bueno, de ayer lo que resalté, que es muy extraño cuando te acompañan los resultados ante la primera adversidad, se imponga un clima diferente, ¿no? Un clima difícil. Pero bueno, vamos a trabajar, estamos convencidos de que podemos jugar mejor y que trabajando y con convencimiento, que lo estamos, lo vamos a lograr. Falou que vai melhorar, falou que... Calma que eu vou chegar lá. Ele fala que... Ele mais uma vez questiona, né? Pô, a gente tava... Os resultados estão acompanhando, o futebol obviamente não está legal, os resultados estão acompanhando, mas na primeira adversidade já tem uma crise desse tamanho. Concordo em partes com ele, sim, mas a Libertadores hoje a gente sabe que é o objetivo de todo mundo, e você perder em casa é um entendimento, ainda mais jogando mal. Se você está jogando bem, o torcedor obviamente se aborrece, alguns vão vaiar, mas outros vão reconhecer, né? Mas se você joga mal, com a casa cheia, pô, torcedor, a gente tá fazendo a nossa parte. Por que os caras não estão fazendo a deles, né? É difícil também pro torcedor pensar naquele momento de, pô, ganhamos 10 jogos de 15, né? Como ele citou na coletiva ontem. Só que a galera tá pressionando para ver se ele solta alguma coisa. Ele quase soltou de novo. Ele fala, as condições não são as mesmas do primeiro dia, né? E aí ele começa a gaguejar e dá uma titubeada e ele vai sair lá para pedir desculpas ao presidente, né? A gestão, enfim. Ele quase soltou mais uma, né? De que as condições de jogadores, de promessas, já não são as mesmas do primeiro dia, né? Mas me parece que vai trabalhar com o que tem mesmo e acho que é bola para frente. Se ele for ficar se estressando com isso, é melhor ele sair, né? Ele já entendeu a realidade do clube. Espero, de verdade, que presidente, diretor de futebol tenha sido honesto com ele. Cara, existe uma situação financeira aqui que é essa. A gente pode ter prometido, pedimos desculpas, se você quiser sair, a gente negocia aqui, você perde um pouco, a gente perde um pouco, tá tudo certo, tem nada demais. Se quiser seguir, o projeto é esse, os jogadores são esses. Talvez, para depois dá para trazer gente, como ele vai falar, no meio de ano, no janela do meio de ano, talvez. Mas eu acho que ficou bem alinhado que, cara, para agora a janela brasileira aumentou um pouco a janela de contratações brasileira, não vai vir ninguém, aparentemente. E ele tá ok com isso. E eu acho importante ele estar ok com isso, né? De entender, cara, é isso que eu vou ter, esse é o material, é com isso que eu vou trabalhar e eu vou tentar fazer o melhor, né? Boa tarde, Cudê, André Cristino da Rede Minas. A janela de transferências ela foi prorrogada até o dia 20 deste mês. Foram prometidos reforços neste período para você?
No, no, vamos a continuar siendo los que estamos. Y bueno, vamos a trabajar, ya lo dije, tenemos que seguir trabajando con los juveniles, van mejorando y muchos se van adaptando de la mejor forma. Y bueno, a trabajar con la gente que está. Sí, que eso es una realidad, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo y vamos a necesitar de todo, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es lo que apuntamos. Reforços não vai ter, vamos precisar de todos, né? Então não vai ter reforço mesmo, né? Boa noite, Cudê. Juliano Pato, da Rádio 93 FM, do programa 93 FM Sports. Cudê, são 16 jogos, mais de 1.500 minutos jogados com acréscimo. 10 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Em 65% desses jogos, o Atlético venceu com alguns lances individuais, principalmente do Hulk e do Paulinho. Você concorda que com as peças que você tem, muitas delas pedidas por você, o Atlético podia estar nesse momento jogando futebol coletivamente mais produtivo? Muito obrigado. Sí. Parente, boa pergunta, tá? Boa pergunta. Óbvio que existiu um interesse em relação à crise que foi gerada por ele mesmo. E obviamente que a gente também, né? Não vamos ficar aqui também de... Ah, não, pô, a gente gosta de uma fofoquinha também, né? Não vamos... vamos ficar de brincadeira aqui. A gente gosta de uma fofoquinha também, mas essa é uma pergunta fundamental, né? Cara, os jogadores que tem, não era para coletivamente estar melhor. O Galo vem vencendo jogos, mas por lances individuais, principalmente do Paulinho e do Hulk, né? Vamos ouvir o Cudê. Lo que hablaba anteriormente es algo que hablamos después de cada juego. Creo que colectivamente tenemos que dar más, individualmente tenemos que dar más. Siempre los jugadores que nombraste siempre van a hacer destaque, sobre todo los delanteros y en cuanto a goles y a mis equipos. Si te puedo decir para atrás, en Rosario se trae a Marco Rubén, fue Lautaro Martín en Racing, fue Lisandro López después, fue Paolo Guerrero en Inter, cuando estuvo Paolo fue Thiago Galardo y ahora es Paulinho y Hulky. Si jugaría a otro seguramente también sería destaque en cuanto a goles. No veo tanto en cuanto a jugadas individuales. Sí que tenemos una intención y llevamos de generarle y llevarle la bola a ellos. Ahora son los que más van a destacar, pero eso no quita que sí coincido con vos en cuanto a la productividad colectivamente. Podemos y tenemos que dar mucho más. Ele cita qualidade individual de alguns jogadores por onde ele passou, né? Cita Paulo Guerreiro no Internacional, cita Thiago Galhardo, né? Jogadores que eram decisivos, né? Sob o comando dele. Nesse caso agora o Hulk, mas fala que tem que melhorar coletivamente, já não surpreendeu muito, né? Insistindo nessa resposta mais curta e simples de que precisa melhorar, né? Precisa melhorar. Boa noite, Cudê. Silas, do Portal Fala Galo. As principais críticas que têm sido feitas ao trabalho do Cudê no Atlético é uma falta ainda de padrão do esquema tático seu, do jogo, né? O time tem variado muito e tem sido muito instável. Você concorda com esse tipo de críticas e você acha que faz parte dessa implantação do seu sistema? En cuanto a táctica, hablar, hemos cambiado la estrategia según los jugadores que van a jugar, porque no todos tienen la misma característica. Hemos jugado con 3 delanteros, hemos jugado con 2, hemos jugado con 1. Por momentos vamos trocando o sistema, vamos trocando la forma de salida, forma de presión. Pero bueno, también es un tiempo de trabajo. Que pasa que sí que tenemos grandes jugadores y podemos jugar mejor. No pasa por una táctica jugar bien o mal al fútbol. Lo que sí sabemos todo e identificamos todo es cuando un equipo juega bien, se nota enseguida porque gusta la vista, lo que está mirando. Después, en cuanto a un padrón de juego, tenemos que seguir mejorando, seguir entendiendo cada vez más ese padrón de juego que buscamos y bueno, la realidad es que seguramente vamos a conseguirlo. Yo me gustaría, bueno, ahora no tenemos ni de vuelta, pero me gustaría a mí preguntarle a ustedes, que miro todo el fútbol, qué equipo está llegando entrosado al Brasileirao, que vos digas, este equipo ya está listo para iniciar en su mejor momento. Si ustedes me pueden responder o el próximo que venga una pregunta, me encantaría escuchar y a lo mejor coincidimos.
Cudê, boa noite, Bueno. Neto Guerra da Web Rádio Galo. ¿Ha visto algún equipo que llega ya entrosado 100% del Brasileirão? A você que estou procurando. Sí, não? O Silas ou o Silas? Acho que é para você, Silas. Sila, há algum equipo que você ha jogado? Ô Sila, aí está, Sila. 100% não, mas tem equipes que estão apresentando uma coletividade melhor, um certo padrão de jogo. Cito, por exemplo, o caso do Fluminense, que tem mostrado mais entrosamento e um padrão mais definido de jogo. Coincidimos, o Fluminense, un time que casi todos los juegos ha repetido, o en la mayoría de los juegos ha repetido un 11, ¿no? O casi siempre un 11. Nosotros hemos intentado que todos tuvieran participación y vamos a ir buscando entrozamiento y ver quiénes son los que mejor están. Así que, pero sí, coincido con vos, está, en cuanto a entrozamiento está mejor que nosotros, pero está muy bien en cuanto a ver fútbol porque era difícil de encontrar mucho, pero encontraste uno. Ele brinca aí, né? Que ele foi perguntado sobre o padrão tático do Galo e ele até fala assim: qual que é a equipe brasileira que está apresentando um bom futebol, né? Queria que você me respondesse. Aí ele até fala, o Silas, né? Até fala: o Fluminense apresenta um padrão tático razoavelmente agradável, né? Mas aí o Cudê fala, mas eles conseguem repetir o seu elenco na maioria das vezes, né? E ele até brinca no final, achei que vocês, alguma coisa assim, né? Achei que tinham muitas equipes, mas você só me citou uma, né? E aí ele dá risada, então, tipo, meio que acho que não tem uma equipe no Brasil hoje que tá com essa regularidade, com esse padrão tático, com essa cara, com esse volume de jogo. E eu concordo, né, que o Fluminense talvez coletivamente seja uma das equipes que estão mais à frente, coletivamente falando, tá? Coletivamente, está mais ajustada, se é que a gente pode assim, mostra até uma certa, mas perdeu o primeiro jogo da final do Carioca, né? Então assim, o poderia até falar, cara, pode até ser a melhor equipe hoje, mas já tomou uma pancada no primeiro jogo do Carioca, pode não ser campeão. E aí é um problema também, né? É um problema também. Você pode ter o padrão tático, você pode ter estrutura, pode jogar legal, pode jogar bonito, como diz o torcedor, mas se você não ganhar títulos, aí também é complicado, né? Aí também é um problema. Então, ele acredita aí muito dessa falta do padrão tático, da dificuldade de repetir escalação, né? E vai ter que encontrar, é uma equipe envelhecida. Ele não vai conseguir repetir escalação, ele não vai conseguir repetir jogadores. Mas no Fluminense tem jogadores mais velhos também. Também tem. O Fluminense também montou uma equipe mais velha, mas aí é do estilo de jogo de cada um. Do estilo de jogo de cada um. Se vocês recordarem, Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo, o Jorge Jesus não ficou um folclore de que o Jorge Jesus repetia escalação todo jogo. Não era bem assim. Os jogadores decisivos jogavam, obviamente, sucessivamente, mas os 11 não era sempre os 11 que atuavam, né? E o Mauro César sempre quando vão no canal dele, lá na live dele, citam o Jorge Jesus, ele fala isso. Gente, o Jorge Jesus ele não repetia escalação. Ele não repetia os 11. Sempre jogavam os decisivos. Mas os 11 não. Ele mudava um ou outro de um jogo para o outro. Mas por que o Flamengo também conseguia repetir escalação? Questão da preparação física, né? Trabalho do Jorge Jesus nessa questão da preparação física, da mobilização, mas principalmente do estilo de jogo que propunha o Jorge Jesus. De você recuperar a bola no campo de ataque e ter a bola mais tempo para você não se desgastar correndo atrás do adversário. E o time, de fato, não se desgastava tanto. Só que para você implementar uma ideia de jogo dessa, cara, né, é complicado. E essa é um pouco da ideia do Fernando Diniz. Por isso que ele consegue repetir mais vezes a escalação. Apesar de ser um time mais velho, como tem o Galo hoje, ele consegue repetir a escalação. Por quê? Porque ele tem essa ideia de jogo. De você recuperar a bola rápida, ter o controle da bola para você não ficar correndo atrás da bola e você não ficar se desgastando. Não ser um jogo físico, né? Não ser um jogo muito físico, porque isso pode te cobrar caro no final. Existem equipes que jogam um jogo muito físico. Muito físico. Você pegar Tigre São Paulo, foi um jogo muito físico no primeiro tempo. E aí a equipe do Tigre morreu no segundo tempo, né?
Eles foram para um jogo de imposição, o São Paulo tava, é isso que vocês querem? Então é isso que nós vamos fazer também. Foram para o jogo de imposição, só que o São Paulo estava mais bem preparado para isso, né? O Palmeiras, eu sempre cito aqui, no ano passado, e ainda esse ano, eu acho, também a gente já consegue ver, apesar de todos os problemas, taticamente falando, defensivos do Palmeiras, é um time ainda de muita imposição. E ao longo da temporada isso só vai evoluir. E no ano passado, cara, assim, era impressionante. O Palmeiras fisicamente era algo muito diferente. Muito diferente, né? Então, para você não consumir tanto da questão física, até você tem que propor um estilo de jogo diferente, que é mais ou menos o que o Fernando Diniz faz, e por isso ele consegue repetir a escalação, e por isso o time dele tá mais ajustado, tá mais entrosado, se é que pode dizer assim, e aí todos os méritos do Diniz e dos jogadores dele de conseguir praticar esse tipo de jogo, né? Mas o Kudê já não é tanto esse tipo de jogo. Então ele não vai conseguir repetir a escalação, vai ser difícil, né? Que ele falou, vamos precisar de todo mundo aqui, todo mundo vai ter que jogar junto para a gente conseguir, cara, fazer um bem bolado e conseguir evoluir o nível do futebol. Mas concordo com ele também. Qual a equipe hoje que está jogando bem, bem mesmo? São poucas que você pode citar, né? Eu cito, por exemplo, consistentemente, a gente pode dizer que o Fortaleza do Vojvoda também tem um padrão de jogo, tem uma ideia clara de jogo. Mas se você pegar os resultados recentes, eliminado da pré-Libertadores, não vai para a final da Copa do Nordeste, perdeu a semifinal para o Ceará. Então, assim, você pode até ter um padrão de jogo e praticar um futebol legal. Mas se não vier títulos, aí também do outro lado vai ter um cara que vai falar, tá, tudo bem, mas o cara, né? O cara não ganhou. Pode ganhar o Campeonato Cearense, o Vojvoda agora. O Vojvoda, eu falo do Vojvoda, mas ele tem títulos, né? Ele tem títulos já. No caso do Fernando Diniz tem só a Taça Guanabara, mas é difícil também você convencer o torcedor de que, cara, se não vier títulos é complicado também. A gente quer um futebol legal, a gente quer um futebol bonito, ofensivo, mas e os títulos, né? Quando é que vai chegar os nossos títulos? O torcedor cobra geral para isso também, né? É complicado também. É muito delicado esse balanço de jogar bem, jogar bonito e conquistar títulos. É muito complicado, é um ajuste muito, muito difícil de fazer, tá? É isso, gente. Eu vou finalizar por hoje. Essa coletiva aqui do Eduardo Kudê. Ele, de novo, teve essa coletiva mais para apaziguar os ânimos, mostrar para todo mundo que tá tudo na paz. Ele fala mais de uma vez que pediu desculpas à direção. Não era a hora nem o momento para ficar falando o que ele falou. Concordo com ele, eu acho que essa coisa é uma coisa assim que tem que ser tratada internamente, porque você começa a expor uma coisa ou outra, né? O próprio caso, por exemplo, do Cássio em coletiva falando do Luan, por exemplo. Né? Que ele elogia o Luan pra caraca, mas ele fala o próprio exemplo dele. Cara, chegou um momento que eu tava gordo e eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu preciso mudar, eu preciso de mais, eu preciso fazer mais, né? Só que isso é uma coisa que parte do jogador. E aí muita gente, especialmente os ex-boleiros, né? Fala, cara, assim, legal você falar isso e tal. O Cássio é um grande ídolo, um capitão. Mas o que o atleta do outro lado vai pensar é, cara, não é você que paga o meu salário. Por que você tá me cobrando, né? Isso pega, assim, já não tá legal, né? O Luan já não tá bem. E aí mais uma dessa, né, fica pior. Né? Assim, ele pode não estar jogando, pode ser, o termo que você usa, pode estar sendo chinelinho, qualquer coisa do tipo, mercenário, só pegando o dinheiro do clube. Aí é problema do clube. Né? O torcedor quer que o cara saia de graça, né? Ah, você tem que ser profissional, onde é que tá a sua ética, você tá recebendo e não tá trabalhando. Gente, isso aí foi erro do clube. O clube quis pagar isso para ele. Ele já estava em baixa no Grêmio, tá? E eu me lembro das notícias da época que o próprio Renato Gaúcho já não estava muito contente com o que ele estava vendo. E o Corinthians foi lá e pagou, né? Um belo valor, ainda na gestão André Sanches. Então, assim, se fechou o contrato, ele tem que pagar o jogador, gente. Não tem essa de, o cara tem você no seu trabalho. Você, sei lá, para mim, o Luan tem algum problema de depressão, tá? Você no seu trabalho, você tá com depressão, tá sem vontade de trabalhar, você vai querer parar de receber seu salário? E se o Luan, de fato, estiver com pela CLT, pela lei da CLT, ele não pode ser demitido. Porque se
Se ele é demitido, fora, além da questão contratual que você tem que pagar, ele pode mandar um processo, né? Eu acho, né? Não sei como é que é a CLT de jogador de futebol, né? Mas a CLT de um empregado comum é isso. A empresa não pode te mandar embora enquanto você está doente, porque a depressão é uma doença, né? É que por jogador é contrato, né? Tempo de contrato. Então, se acabar, acabou. Mas se mandar embora, aí os caras têm que pagar uma indenização pesada, porque mandou o cara embora doente. Não pode, né? Pela lei da CLT isso não é permitido. Então tem várias coisas aí, cara. Não é assim, o cara não é profissional, ele não é boa pessoa. Não tem essa, gente. O clube fechou o contrato. Eu duvido que você na sua casa, tendo alguns milhões para receber, você ia abrir mão disso. Só porque, não, eu não tô trabalhando, eu vou ser ético aqui. Não, ele tá indo treinar, ele tá trabalhando, ele tá fazendo a parte dele. Não é o bastante para jogar, não é. E eu acho que vai mais além. Eu acho que ele mentalmente ele tá quebrado, né? Ele tá quebrado. Não é possível que um jogador que jogou o que ele jogou, de repente deixa de existir. Ele, para mim, mentalmente, ele tá vivendo um momento difícil, cara. Não sei qual que é o motivo, de repente, de uma falta de ânimo, de motivação, mas para mim é a sensação que me passa, tá? Então, como é que faz, né? Nossa, já você começa, sai de um assunto aqui, vai para outro, enfim, gente, eu vou finalizar. Fica o convite aberto para vocês, tá? Entra aí na Galo TV, acompanha a coletiva do Kudê na íntegra, né? Não espere, não procure por polêmicas em relação a esse assunto da rescisão de contrato, como é que vai ser, como é que tá o tempo. Ele não vai entrar em polêmica, né? Ele claramente entrou em coletiva para justamente pedir desculpas, deixar claro que vai seguir trabalhando, que vai seguir no Galo. É esses jogadores que a gente tem. Se eu não me engano, um pouquinho mais para frente na coletiva, ele vai falar que reforços é só para a janela de meio de ano mesmo. Então ele tá ok com essa situação. Eu acho que a diretoria jogou limpo com ele, né? Quando ele chegou, era uma situação. Apresentaram um cenário para ele. Esse cenário mudou. Eu acho que agora apresentaram outro cenário. Ele tá ok com isso. Aparentemente ele tá ok com isso. E a vida que segue, né? Trabalho e tem decisão aí pela frente, tá? É isso, gente. Ó, eu vou finalizar por hoje. Deixa eu vir aqui pro GE, tá? O site do GE. Deixa eu só abrir a agenda do dia. Que a gente no sábado vai ter Grêmio e Caxias, né? O Galo tem um tempinho a mais de preparação até domingo. Então, Grêmio e Caxias, às 4h30 da tarde. A gente vai acompanhar esse jogo. E amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais, né? Todo mundo teve um pouquinho mais de tempo para se preparar. Vamos ver se o Grêmio ajustou a sua pontaria, que é uma equipe que vem criando muito, mas está pecando na hora de finalizar. Tá certo, gente? É isso por hoje, né? Final de semana de Páscoa. Vamos curtir, comer bastante chocolate. Tá caro o bacalhau, né? Mas se você conseguir, um privilégio, né? Um privilégio. Valeu demais, um forte abraço e amanhã a gente está de volta para falar da decisão e do campeão gaúcho.